Neste momento, desfaz-se a mesa de autoridades, solicitando a permanência do Procurador de Justiça Olímpio de Sá Souto Maior Neto e também da Procuradora de Justiça Mônica Luíse de Azevedo. Convidamos para integrar a mesa o Procurador de Justiça Murilo José de Giacomo. E a senhora Elise Bertella, ex-conselheira tutelar e integrante do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. Anunciamos uma pequena alteração na programação desta manhã. Por motivos de saúde na família, o palestrante Gelson Roberto de Oliveira não pôde comparecer a este seminário. A organização do evento teve de cancelar a palestra do professor. Os demais temas previstos para esta manhã serão mantidos. São eles: a evolução das normas de proteção à criança e ao adolescente, diagnóstico dos Conselhos Tutelares do Estado do Paraná, e a efetividade dos planos decenais de promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Para coordenar os trabalhos, convidamos a Procuradora de Justiça, Mônica Luíse Azevedo. Abrindo os trabalhos de hoje, não posso deixar de cumprimentar o doutor Olímpio de Sá Souto Maior Neto, que é a nossa liderança em comum. Ele que foi um dos responsáveis pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e também responsável por incutir em todos nós, do Ministério Público e da sociedade civil como um todo, a grande paixão pelos direitos da criança e do adolescente. O doutor Olímpio, que vai nos dar a honra de nos brindar com sua conferência, ele tem uma trajetória totalmente envolvida com os direitos humanos e da criança e do adolescente. Em tempos de crise que vivemos, em tempos de supressão de direitos, mais importante do que nunca é ouvir a palavra do Olímpio, para que nós possamos, através dos seus ensinamentos e do seu entusiasmo, conseguir efetivamente transformar a nossa realidade social. Então, imediatamente, para não perder tempo, passo a palavra ao Olímpio. Na crônica das tragédias brasileiras está o registro de que Fernando, em Recife, momentos antes de morrer por inanição decorrente da fome, teria indagado a sua mãe: mãe, tem pão no céu? Quero cumprimentar a todos e a todas que participam deste evento de cidadania organizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Saudar os integrantes da mesa, a Mônica, a Elise, o Murilo. Pedir licença ao Márcio para fazer uma saudação especial em nome de todos que se encontram nessa plateia, na pessoa da Dagmar Nascimento, que é mulher, que é negra e que é conselheira tutelar. Eu me sinto premido pelo tempo, pelo tão pouco tempo que tenho para essa exposição, com tanto tempo
que atuo na área da infância e da juventude, muito antes de ingressar no Ministério Público do Paraná, onde já completei 40 anos de atividade. Mas, ainda que com curto espaço para manifestação, eu, desde logo, reafirmo a minha convicção no sentido de que nós não construiremos uma desejada sociedade progressivamente melhor e mais justa se continuarmos perdendo gerações e gerações de crianças e adolescentes para a subcidadania, para a exploração, para a opressão, para a exclusão social. Quem quer ver construída uma sociedade diferente, uma sociedade justa, igualitária, tem que ter mesmo intervenção positiva no tema relacionado ao asseguramento dos direitos da população infanto-juvenil. Embora a escassez do tempo, eu gostaria de, primeiramente, começar com Fora Temer, direta já. Não é possível que nós continuemos assistindo a todos os dias retrocesso no que diz respeito aos direitos humanos, retrocesso no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, enfim, a todo dia uma novidade nessa perspectiva de atender aos interesses dos grupos econômicos em detrimento dos direitos dos trabalhadores, em detrimento da sociedade brasileira. Não é possível continuar tendo na presidência da República alguém que, em plena ação da Lava Jato, inicia a prática de um novo crime. Eu não estou me referindo ao presidente Michel Temer, que já praticou crimes no passado, e as delações estão aí a todo momento o indicando como recebendo recursos da corrupção. Aliás, com a indicação de que ele foi um dos que recebeu recursos para si próprio, não só para os partidos políticos, entregue a um coronel do Exército, que foi, inclusive, secretário de Segurança, R$1 milhão, secretário de Segurança Pública. Não é possível. Nós convivemos com isso. Insisto, a persecução penal, a responsabilização penal do presidente Temer vai se dar em relação aos fatos pretéritos depois que ele deixar a presidência da República. Mas não é possível que dentro desse contexto todo, em que a sociedade se mobiliza integralmente no sentido de combater a corrupção, ele inicie a prática de um novo crime. Ele receba o empresário para ajustar uma forma de interferir nas deliberações do CAD para que haja a possibilidade de que o gasoduto do empresário possa competir com a Petrobras. Então, eu quero dizer que esse é um ponto inicial, que nós precisamos ter na nossa mente e nos nossos corações a necessidade de, direta já, com um governo legítimo que possa representar os melhores interesses da sociedade brasileira. E não dessa quadrilha que hoje está instalada no Executivo da União. Eu devo fazer uma retrospectiva, uma breve retrospectiva, sobre a evolução da legislação no que diz respeito ao tema da infância e da juventude. Mas eu quero pontuar, para reflexão de todos, e uma reflexão que no futuro possa produzir uma intervenção positiva, pontuar a importância dos tratados e convenções internacionais. Dizer que a Constituição brasileira tem regra expressa
estabelecendo que essas convenções e tratados, uma vez subscritos pelo Estado brasileiro, eles ingressam na ordem jurídica como se fossem norma constitucional. Olha a importância, então, de nós conhecermos, obviamente, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas da Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de nós conhecermos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, de nós conhecermos as regras de Beijing para a administração da justiça de menores, as regras de Riad relativa à prevenção à delinquência e o atendimento aos adolescentes privados de liberdade. Esses documentos todos, insisto, surgem no nosso ordenamento jurídico com a mesma força da nossa regra constitucional. Então, é lamentável que, enfim, aqueles que atuam na área da infância e da juventude, inclusive juízes e promotores de justiça e defensores públicos, não conheçam todos esses documentos que podem ser utilizados a favor dos direitos das crianças e adolescentes. É só para destacar a importância, eu indico que a prisão do depositário infiel que ocorria no Brasil foi extinta diante de regra da Convenção Americana de Direitos Humanos, que a Lei Maria da Penha existe no ordenamento jurídico brasileiro em razão de uma condenação do nosso Estado brasileiro perante a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, reconhecendo que havia uma proteção insuficiente às mulheres diante do que naquele momento se contemplava, se identificava no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a primeira indicação é isso, vamos conhecer a fundo esses documentos que podem ser contrapostos ou utilizados para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Nessa retrospectiva no tempo, eu volto lá para, não precisa dizer quantos anos atrás, enquanto promotor de justiça da Vara de Menores Infratores de Curitiba, aliás, curador de menores da Vara de Menores de Curitiba. Aliás, esse nome, essa denominação do membro do Ministério Público, curador de menor, foi algo em que eu intervi pessoalmente para retirar, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu lembrava aos meus colegas, a todos que discutiam o Estatuto, que uma vez entrou na Vara de Menores de Curitiba, uma mãe desesperada, porque o seu filho havia sido preso, e disse assim: eu quero falar com o curandor olímpico. Eu disse: não dá esse nome, nós precisamos identificar, né, quem atua em nome do Ministério Público junto à Justiça da Infância e da Juventude como promotor de justiça. Mas o Código de Menores era apresentado como uma legislação protecionista, tutelar, assistencial às crianças e adolescentes. Eu estive, nessa época, várias vezes com Alírio Cavalieri, que era o presidente da Associação Brasileira de Magistrados e Curadores de Menores. E eu me lembro dele, né, entusiasta, falando do Código de Menores, dizendo que o Código de Menores permitia ao juiz legislar através de portarias, estabelecer o rito processual que entendesse mais conveniente a cada uma das situações e, inclusive, decidir contra a própria legislação, desde que atendesse ao superior interesse das crianças e adolescentes. Eu não vou falar das barbaridades que aconteciam
nesse contexto de se poder tudo e não resolver nada. E a prática na justiça de menores levava exatamente a essa conclusão, a absoluta impotência no sentido de responder positivamente às crianças e adolescentes que chegavam à justiça, imaginando que lá poderiam ver assegurados os seus direitos elementares enquanto pessoa humana. A prática na justiça de menores, e eu destaco o que é mais importante, de um lado, no que dizia respeito a adolescentes autores de ato infracional, a prática era a da segregação. A proliferação naquele momento das FEBEMs da vida, que se transformavam em depósitos de crianças e adolescentes indesejados nas suas comunidades. Não havia nenhuma outra medida socioeducativa, a não ser a advertência. Era a opção entre uma mera advertência e a internação. Com a observação de que o Código de Menores permitia a aplicação da medida da internação, mesmo quando não houvesse a prática de ato infracional. No rol das situações irregulares, uma delas dizia respeito ao desvio de conduta decorrente de grave inadaptação familiar ou social, ou seja, qualquer adolescente, qualquer criança adolescente poderia se enquadrar nessa categoria de desvio de conduta, e eram encaminhadas às unidades de internação, insisto, sem sequer terem praticado um ato infracional. Por outro lado, no que diz respeito às famílias empobrecidas e despossuídas, da realidade brasileira, e o Brasil, eu me lembro, desde da minha primeira manifestação na área da infância e da juventude, que eu colocava sempre essa questão de ser um país extremamente desigual, onde as riquezas produzidas por todas não são distribuídas entre todos e acabam concentradas em mãos de grupos minoritários que se beneficiam da estrutura social injusta estabelecida no país. Eu vinha esses anos todos dizendo que o Banco Mundial indicava, era o Quênia, Brasil, Quênia, Serra Leoa, Nepal, eram esses os campeões mundiais das desigualdades sociais, e nós continuamos ainda, continuamos nesse contexto que se evidencia. A Lava Jato trouxe muitas coisas boas, além da responsabilização de quem deve responder por atos criminosos. Mas ele mostrou como é que funciona o legislativo brasileiro. Aquela ideia que nós aprendemos na faculdade de que o direito corresponde sempre ao bem comum, ao interesse do bem comum, de dar a cada um o que é seu, do justo, se desmorona quando nós vemos desde o processo eleitoral, o poder econômico bancando candidaturas que depois lá vão responder aos interesses desses grupos econômicos. Nós vimos quantos casos de medidas provisórias ou de legislações que foram compradas por interesse econômico, para desonerar de impostos. Aqui no Brasil tem não sei se sabem, mas as exportações de produtos primários e semifaturados são isentos. As exportações são isentas de impostos. A Cargill, multinacional, que exporta milhões e milhões de toneladas de grão, paga menos imposto que o dono do armazém lá de Bocaiúva do Sul, o Primo Lovato. Então, como é que se dá isso? Se dá pela corrupção. Pelo quanto, recentemente, esse grupo JBS pagou para garantir também a isenção de tributos para exportação de frango, porque a carne já estava incluída nessa isenção. Então, e daí o Estado faz isso conosco.
Mas congela os investimentos em políticas públicas, em saúde, educação, assistência social, não é? Porque, enfim, os investimentos já são suficientes, né? Nós não temos carência na saúde, na educação, nem na assistência social. Congela, simplesmente. E os recursos são para isso, para esse tipo, sem contar que 54% do orçamento da União é destinado para pagamento de uma dívida pública que deveria ter sido auditada por comando da Constituição Federal e até hoje não foi. Enfim, já me perdi no que eu ia dizer, de tanto que eu fico indignado com esse estado de coisas. Então, por outro lado, então, em relação às famílias empobrecidas e despossuídas, a resposta da Justiça de Menores era destituir do pátrio poder. Então, pátrio poder, hoje, poder familiar. Essa era a resposta. Ao invés de fazer com que o Estado cumprisse com seu papel institucional e indelegável de promoção social dessas crianças e adolescentes e suas famílias, o Estado ia lá e punia novamente aquelas famílias que já eram punidas pela situação de vulnerabilidade, de falta de possibilidade de exercício de direitos fundamentais da pessoa humana. E eu me lembro que isso se tornou uma prática tão constante que o Brasil passou a ser indicado no mundo todo. Murilo, acho que você tem que me avisar mais ou menos quando faltar uns 10 minutos aí para eu... O Brasil passou a ser indicado no mundo todo para aqueles que pretendiam adotar. A adoção internacional virou quase que uma política pública, né, de exportação das nossas crianças e adolescentes. Me lembro das pessoas chegando nos fóruns com álbuns, né, de crianças em castelos, na Suíça, em mansões na Itália, na França, enfim, todo mundo que pretendia adotar uma criança vinha adotar aqui no Brasil. E a nossa política pública, então, de resposta a essa situação, né, era a destituição da família, do poder familiar e a colocação em família substituta estrangeira. Eu quero fazer um parêntese aqui para dizer que, infelizmente, ainda nós temos situações concretas de crianças e adolescentes cujos pais são destituídos do poder familiar por falta ou carência de recursos materiais. Porque até hoje... Eu quero dizer que essa regra do Estatuto saiu aqui do Paraná. A regra no sentido de que a falta ou carência de recursos materiais não pode por si só justificar a destituição do pátrio poder, do poder familiar, que nessas hipóteses a criança deve ser mantida no seio da família de origem e a família encaminhada a programas oficiais de auxílio. E onde é que estão os programas oficiais de auxílio? Quais são os municípios? Quais são os municípios que têm um programa oficial de auxílio às famílias efetivo? E, por outro lado, infelizmente, ainda nós vamos encontrar nas nossas unidades de internação, que avançam no sentido de responder ao que prevê o Estatuto, mas ainda não alcançaram aquilo que está previsto, nós ainda encontramos a internação que desrespeita o princípio da excepcionalidade. Nós ainda encontramos adolescentes que estão sendo privados de liberdade por causa de furto, por causa de tráfico de entorpecente, com quantias ínfimas. 5 minutos. Fuzilado, então. Então, bem, vou ver agora como é que eu, em 5 minutos, termino a minha... Eu quero... Bom, nesse contexto, qual era a crítica que nós fazíamos ao Código de Menores? O Código de Menores deixou de fazer o óbvio, e foi reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos de direito
e prever expressamente os direitos fundamentais da população infanto-juvenil, que são os direitos próprios do homem, os direitos da pessoa humana, acrescidos de direitos específicos que são necessários e decorrentes do fato de serem as crianças e adolescentes pessoas em peculiar fase de desenvolvimento. Então, a legislação que se colocava como tutelar, protecionista, não tinha previsão de direito para as crianças e adolescentes. E, em decorrência disso, sem previsão da obrigação do Estado em atuar concretamente no asseguramento desses direitos e na promoção social das crianças e adolescentes. Por isso, a resposta trágica da Justiça dos Menores, né, se pudesse dizer, não vá lá no juizado. As pessoas lá do mato diziam assim, lá no interior, diziam assim, estou com um problema sério, vou levar meu filho ao juiz. Não leve. Não leve, porque a resposta, né, pode ser uma dessas duas. Bem, esse foi o movimento todo que nós fazíamos à época, baseados principalmente nos ditames da doutrina da proteção integral, que é o que dava base teórica para todos esses documentos internacionais a que eu me referi. Lembrando que, nesse momento, também a ONU preparava a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Depois nós vamos ver, o Estatuto Brasileiro foi o primeiro diploma legal a já absorver os princípios, as regras mais importantes da Convenção Internacional. Bom, nesse contexto, então, o movimento da Constituinte e institui-se, né, um grande movimento chamado Pró-Criança na Constituinte, um outro chamado Criança Prioridade, e esses movimentos sociais, principalmente movimentos sociais, vão, através de 1 milhão e de 2 milhões de assinaturas, vão levar à Assembleia Nacional Constituinte o artigo 227 da Constituição Federal. Então, pela primeira vez na nossa história constitucional, a Constituição vai tratar especificamente dos direitos da população infanto-juvenil, e ainda que de forma genérica, dizendo ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, enfim, indicando quais são os direitos fundamentais da população infanto-juvenil, assim como a obrigação de colocá-los a salvo a todo tipo de negligência, de discriminação, de exploração, de opressão, de crueldade. Estava lá, né, a doutrina, o artigo 227 incorpora a doutrina da proteção integral, que tem como tese fundamental exatamente isso, o reconhecimento de que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito e que a lei deve estabelecer as condições para o exercício desses direitos estabelecidos. Eu gostaria de falar mais sobre o capítulo da infância, porque tem muita coisa importante na Constituição, mas eu destacaria o estabelecimento da vedação do trabalho para menores, hoje menores de 16 anos, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. A regra que estabelece que os filhos havidos ou não do casamento ou por adoção possuem os mesmos direitos e qualificações, então igualiza, né, a igualdade da filiação, e uma regra que para nós era muito importante, no sentido de que as medidas privativas de liberdade devem estar informadas pelos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de desenvolvimento dos adolescentes. Do Estatuto, o Murilo mostrou 5 minutos ali, eu tinha pedido para ele mostrar 10, agora já não tem mais nem 5, né? Mas como eu também, vocês já viram o Murilo quando está na situação que eu estou experimentando? Já viram, né?
Só mais um pouquinho, já estou aqui, já estou terminando. Então, eu vou devolver para ele um pouco disso que ele sempre faz. Ele vai compreender o que eu estou fazendo. Mas brincadeira, em relação ao Estatuto, eu diria sinteticamente, porque eu não quero só fazer uma retrospectiva do passado, né? Eu quero falar do presente e do futuro. Então, eu quero terminar, eu vou dizer, então, que para compreender bem o Estatuto, nós vamos identificar duas pilastras básicas. De um lado, né, essa enumerar, indicar, explicitar aqueles direitos que estavam genericamente prometidos no artigo 227 e criar mecanismos para a sua materialização. Daí um destaque pela importância, uma nova importância, verdadeira agora, da justiça da infância e da juventude, e da função do promotor de justiça, né, que passa a ser o mais legítimo defensor dos interesses das crianças e adolescentes. E também o legislador vai criar até figuras típicas penais e punições administrativas para aqueles que desrespeitam as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a outra pilastra básica, enfim, em relação aos juízes, promotores, defensores públicos, advogados, né, insisto no sentido da responsabilidade que nós temos de fazer da justiça um espaço para a implementação das promessas de cidadania que estão contempladas na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando chegar o momento em falhar tudo, vão dizer, mas e o que a Justiça da Infância e da Juventude está fazendo? Quer que o promotor de justiça, que é o defensor dos interesses, que não... Né? Enfim, se naquela época se dizia, vou entregar meu filho ao juiz, o resultado seria negativo, eu digo que hoje é possível entregar os temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, à justiça da infância e da juventude, eu não tenho dúvida em dizer que os resultados podem ser, sim, positivos e podem ser, para além da solução de situações individuais, ela pode resolver questões coletivas, difusas, né? As ações coletivas, as ações civis públicas, que com uma única ação é possível resolver a situação de centenas, milhares, às vezes de milhões de crianças e adolescentes. Mas eu quero falar da outra, e aí eu termino falando disso, da outra pilastra básica do Estatuto da Criança e Adolescente, na perspectiva da descentralização política administrativa, com a consequente municipalização das ações, e principalmente com a participação da sociedade civil organizada, na formulação das políticas públicas e no controle das ações governamentais em todos os níveis. Eu quero terminar falando, então, dos conselhos dos direitos e dos conselhos tutelares. O artigo 227 da Constituição Federal diz que os direitos, aqueles direitos elencados, né, devem ser assegurados com prioridade absoluta. Embora o princípio do superior interesse da criança ainda esteja presente, né, nas atividades e para interpretação da legislação, etc., na realidade brasileira nós substituímos praticamente esse princípio pelo da prioridade absoluta, que não é um princípio subjetivo, não é o juiz e o promotor que dizem qual é o superior interesse da criança. O princípio da prioridade absoluta diz que isso significa, dar prioridade absoluta significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas. Deixa claro que prioridade absoluta significa destinação privilegiada de recursos para a área da infância e da juventude. É daí que nós passamos a dizer que lugar de criança é na família, que é a principal agência de socialização do ser humano, que é espaço de afeto necessário para o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente, que lugar de criança é na escola, que é o espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e de preparo para o futuro exercício da cidadania, mas que lugar de criança é nos orçamentos públicos.
De nada vale o melhor dos discursos a favor das crianças e adolescentes, e todos fazem. De nada vale no período pré-eleitoral ser lá fotografado, filmado, beijando criancinha ao colo. Se no momento da elaboração das leis orçamentárias, desde os planos plurianuais, da lei de diretrizes orçamentárias do orçamento, não forem canalizados os recursos necessários para a área da infância e da juventude. E daí, e olha a importância do que se alcançou aqui na realidade brasileira. Embora a regra do 204, inciso 2º da Constituição, preveja a obrigatória participação da população através das suas entidades representativas na formulação das políticas públicas e no controle das ações governamentais em todos os níveis, o único Conselho dos Direitos, e aí eu estou me referindo aos outros tantos, da saúde, da educação, da assistência social, o único que tem decisão dos tribunais superiores dizendo claramente o seguinte: a política deliberada pelo Conselho dos Direitos vincula o administrador. Ele é obrigado a canalizar os recursos necessários para a execução dos programas e ações definidos pelo Conselho dos Direitos. Puxa, quer algo mais sensacional, maravilhoso que esse? Tudo que for deliberado pelo Conselho de Direitos diante do princípio da prioridade absoluta tem que ser implementado. Me dá uma tristeza grande, porque a gente trata o princípio da prioridade absoluta assim, ó, é prioridade absoluta, mas né, parece que não é tanto, acho que não é tanto assim. Insisto, os tribunais superiores têm decisões, tem uma decisão da relatora, a ministra Eliana Calmon, claramente dizendo: a política deliberada pelo Conselho dos Direitos vincula o administrador, ele é obrigado a canalizar os recursos necessários para a implementação da política. E nós não usamos isso. E nós que somos defensores da infância e da juventude, não usamos essa regra de ouro da infância e da juventude. Nas outras áreas, o administrador argumenta sobre uma teoria que é chamada da reserva do possível, no sentido que o administrador não pode atender todas as necessidades da população, não pode implementar ao mesmo tempo todas as políticas públicas. E tal. Daí, as decisões dizem sim. Enfim, esse argumento nem é válido em relação às outras políticas. Mas quando se trata especificamente de uma política da área da infância e da juventude, o princípio da prioridade absoluta não permita que o administrador diga isso. Ou seja, o administrador não pode implementar outras políticas enquanto não implementar as políticas preferenciais da área da infância e da juventude. Então, por favor, vamos empoderar os nossos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, vamos participar das reuniões dos conselhos. Eu acho que quando o conselho municipal, estadual dos direitos da criança se reunir, tem que ter 100, 200, 300 pessoas, eles têm que fazer reunião no auditório, no maior auditório da cidade. Nós temos que estar lá dizendo que eles precisam formular políticas públicas. Não é possível que o município continue não tendo vaga em creche. Não é possível que o município... Não é possível que... Eu já estou terminando, viu, doutor Murilo? Não é possível que as crianças e adolescentes dependentes de álcool e droga não tenham lugar para se tratar. Quantas vezes eu vi mães virem nos procurar dizendo assim: doutor, dá para internar meu filho? Mas minha senhora só sabe o que é uma unidade de internação? Só sabe que ele vai ficar privado de liberdade? Só sabe que lá a regra da promiscuidade é da violência física, psíquica, às vezes sexual, só quer, doutor, eu quero. Olha que coisa. E nós não temos um recurso para atendimento dessa. Nós não temos para os adolescentes o asseguramento do direito de aprendizagem.
A lei prevê a obrigatoriedade das empresas terem adolescentes na condição de aprendizes. E nós não fazemos isso, e os nossos adolescentes são recrutados por outros. Né? Às vezes pelo tráfico, às vezes pelo... Enfim. Mas de que maneira nós achamos que esses adolescentes que já não tiveram oportunidade de ingresso, de permanência e de sucesso no sistema educacional, nós esperamos que eles ingressem no mercado formal de trabalho como? E nós, enfim, eu estou dando 3 exemplos e poderia dar outros. Então, o pedido: vamos fortalecer os conselhos de direito, vamos, enfim, antes das reuniões, discutir os temas, os fóruns de defesa dos direitos da criança e do adolescente, discutindo previamente a matéria que vai ser deliberada lá pelo Conselho de Direito e formular por lei. Nós temos um grande termo de cooperação, onde as universidades estaduais instituíram os núcleos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, com o objetivo não só de prestar assistência jurídica para os adolescentes e as suas famílias, mas também de ajudar os conselhos municipais no diagnóstico da situação da infância e da juventude. Nós não estamos nos aproveitando do saber produzido na academia para ajudar a fazer esse... Então, essa é uma das questões. E a outra, que é a última, viu, Murilo? É a última, é a questão dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Vamos fortalecer o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são aqueles que estão na linha de frente, no primeiro contato e na primeira resposta, que tem que ser positiva, do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Conselho tutelar. Hã? Conselho tutelar. Eu falei outra vez o Conselho de Direitos? Não, estou falando do Conselho Tutelar. Aliás, eu disse isso uma vez, o pessoal achou que era demagogia, né? Se eu não fosse promotor de justiça, eu gostaria de ser conselheiro tutelar. Não, eu fui verdade que já há uns 80 anos atrás, eu fui comissário de menores aqui em Curitiba. Logo que eu completei 18 anos, eu era comissário de menores, eu ia visitar as famílias nos pedidos de adoção, enfim, né? É verdade quando eu digo que se não fosse membro do Ministério Público, eu gostaria de ser conselheiro tutelar. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para os conselhos tutelares poderes assemelhados ao do juiz da infância e da juventude, que é o poder de requisição que nem o Ministério Público tem. Só que o tratamento que está se dando ao poder de requisição, que significa determinação, ordem, não é solicitação, não é pedido. Equivocadamente não se dá à requisição aquele conteúdo jurídico que o termo representa. Mas eu quero, em relação ao Conselho Tutelar, eu quero falar um pouco mais, porque o Conselho Tutelar não pode só estar burocratizado, não pode estar só respondendo aos casos concretos, ele tem que ir além, ele tem que ter a intervenção política, são agentes políticos de transformação no tema da infância e da juventude. E aí, a importância do Conselho Tutelar está lá nas reuniões também dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. É a coisa mais incrível que eu acho. Tem lugares até que não há, né, integração entre o Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar. Uma coisa inacreditável, né? E daí, nesse contexto, eu não tenho dúvida em dizer que, dentre as deliberações dos conselhos de direito, tem que ter uma específica para tratar dos recursos municipais orçamentários necessários para o funcionamento adequado do Conselho Tutelar. Aliás, está dito expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente que,
quando na lei orçamentária deve-se fazer a previsão dos recursos para o funcionamento do Conselho Daí. O que acontece? Não se faz essa previsão, e na primeira requisição que o conselheiro faz, o Conselho faz em relação a obrigar a intervenção do município no que diz respeito a uma política pública, o prefeito fica brabo. Não, e diz o seguinte, é porque esse conselho é do outro prefeito. De absoluta ignorância. Estão fazendo isso? Então traz de volta a Kombi que nós cedemos. Tira lá o telefone, então, para daí eles verem o que é bom. Traz assistente social de volta. Eu estou dizendo isso para... Não é possível que o fiscalizador de todo o sistema de funcionamento da infância e juventude esteja submetido financeiramente ao chefe, ao fiscalizado. Como é que pode o fiscalizador estar submetido financeiramente ao... Né? Então, dentre as deliberações do Conselho dos Direitos, os recursos necessários para o funcionamento adequado dos conselhos tutelares, para recursos humanos, recursos materiais, enfim, para quem tem a responsabilidade, insisto, de fazer o primeiro e mais importante atendimento das crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, familiar ou social. Terminei. Para não dizer que eu não falei de flores, eu vou, e muitos já ouviram, e é um compromisso que eu assumi comigo mesmo, né? Eu vou terminar com o poema lá dos meninos de Quatro Pinheiros, né? Pela simbologia do que esses meninos, então, de rua, né? Os denominados de trombadinhas, de pivetes, tratados como se tivessem natureza perversa, de má índole. O que eles fizeram? A partir da organização, a partir do surgimento do movimento nacional de meninos e meninas de rua, que pela organização se politizaram. Não há nada pior, né? Quando, aliás, o Brecht fala disso, né? O pior ignorante é o analfabeto político. É o imbecil que bate no peito dizendo que odeia a política, sem levar em consideração que tudo aquilo que acontece de importância na sociedade em que ele vive são decisões políticas. Mas os meninos, então, de rua, organizados no movimento nacional, se politizaram, e a partir daí tomam iniciativas que o afastam da condição de meras vítimas da sociedade injusta em que vivem, para se constituírem em agentes modificadores dessa mesma realidade. E o que eu conclamo é isso: se os meninos podem ser sujeitos de uma nova história, os meninos de rua, imagine o quanto que nós podemos fazer. Mas os meninos, em razão desse novo papel de agentes políticos de transformação social, passam a escrever e encenar peças teatrais, a compor músicas e a fazer poemas. Em homenagem aos meninos, em homenagem ao poema que fala da igualdade, que é a mesma bandeira do Ministério Público do Estado do Paraná. Os promotores de justiça têm dever funcional, obrigação de ofício, no sentido de fazer opção preferencial em favor daqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania, assegurando a esses também igualdade de oportunidade. Mas em homenagem a tudo isso, então, que eu termino com esse poema que eu gostaria ficasse como emblema da minha participação nesse seminário, e mais que isso, como objeto de reflexão de todos os senhores. Diz o poema: nós também queremos viver, nós também amamos a vida. Para vocês, escola; para nós, pedir esmola. Para vocês, vida bela; para nós, viver na favela.
Para vocês, academia. Para nós, delegacia. Para vocês, televisão. Para nós, valetão. Para vocês, muita emoção. Para nós, catar papelão. Para vocês, forró. Para nós, mocó. Para vocês, piscina. Para nós, chacina. Para vocês, avião. Para nós, camburão. Para vocês, conhecer a lua. Para nós, morar na rua. Para vocês, está bom, felicidade. Mas para nós, igualdade. Nós também queremos viver, nós também amamos a vida. Obrigado.